Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Fala Doutor. No programa de hoje, aliás, muito interessante para você que tem vizinhança barulhenta, a gente vai falar hoje sobre o direito de vizinhança, infiltrações, ruídos em excesso, e o nosso especialista é o nosso queridíssimo Dr. Kênio de Souza Pereira, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Campinas, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB Federal e, é claro, diretor da nossa querida Caixa Imobiliária Net Imóveis. Bom, antes do nosso convidado aparecer por aqui, eu quero dar aqueles recadinhos básicos para vocês. Ative o sininho, compartilhe, se inscreva no canal. Você está ajudando esse programa a continuar. E esse programa, ele é a junção, é uma parceria entre o Diário das Leis e a Universo Condomínio. Um grande abraço ao grande amigo Rodrigo Carpati. Senhoras e senhores, com vocês, o especialista Kênio de Souza Pereira. Doutor Kênio, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde para todos. É um prazer estar com você, Júlio, e com nossos amigos do Diário das Leis. É muito bom de poder trocar ideia com vocês aí, de tempos em tempos. Muito bom, doutor Kênio. Bom, para a gente começar, vamos já pelas encrencas, como é de praxe no programa, né? Afinal, o especialista está aí para isso, né? Bom, existem pessoas que entendem que, por estar dentro do apartamento, pode fazer o que bem entende. E colocar, por exemplo, música alta durante o dia, achando que ninguém pode reclamar, porque a pessoa que coloca a música alta, ela está na residência dela. Essa pessoa que perturba a vizinhança, o vizinho de cima, de baixo, da esquerda, da direita, de trás, da frente, às vezes até do abaixo, né? Se for uma casa, um apartamento, essa pessoa, mesmo que exista uma convenção, e essa pessoa, se a convenção for, por exemplo, omissa, se a convenção não fala nada sobre o barulho, essa questão do barulho, como pode ser punida, quais são os direitos, como que a gente pode tratar disso, doutor Kênio? É uma questão bem interessante. Primeiramente, porque o brasileiro não é muito ligado ao formalismo, então as pessoas não analisam as leis. Outro fator interessante que você colocou bem, né, Júlio, que às vezes a convenção pode ser omissa, mas o fato da convenção ser omissa, não existe lei que autorize alguém a perturbar o vizinho. Não existe lei que dê total liberdade ao direito de propriedade. A propriedade ela é protegida, né, pela Carta Magna e pela lei federal, Código Civil. O que acontece é que a propriedade tem uma função social. Cabe a cada um, né, de nós, como inquilinos, ocupantes, proprietários, o que for, utilizar a propriedade com educação, né, de maneira racional e ordeira. Então, o que tem no Código Civil, o artigo 1277, né, que é qualquer tipo de imóvel, pode ser um apartamento, pode ser uma casa, um terreno, uma oficina mecânica, uma boate, né? Então, o artigo 277, ele proíbe o uso nocivo da propriedade. A ninguém é dado o direito de usar a sua casa para colocar o som de tal maneira que venha perturbar a vizinhança. Da mesma forma, quando a pessoa constrói uma casa, né, um sítio, ela vai colocar uma churrasqueira, é de bom tom, né, racional, a pessoa colocar a churrasqueira no local que a fumaça não vá para a casa do vizinho. Né? Então, vemos que tem muitas pessoas com bom senso, com um senso de urbanidade, que quando vai instalar uma churrasqueira numa casa, ela verifica, né, onde que está os cômodos da casa do vizinho para não incomodá-lo. Da mesma forma, quando a pessoa compra um apartamento térreo, né, ela acha que é uma casa, e não é bem assim. Então, tem pessoas que compram um apartamento térreo, né, e querem instalar uma churrasqueira e vai jogar a fumaça para o apartamento de cima. Então, tem situações que eu advogo, inclusive, de pessoas que simplesmente não podem abrir a janela do apartamento de cima porque vai ficar enfumaçando toda a casa, a roupa, toda fedendo o churrasco. Da mesma forma, em relação ao som, né? Eu tenho direito de ouvir o som de maneira tal que não venha perturbar o vizinho. Então, eu posso ligar o som da minha casa, do meu apartamento, mas dentro dos limites da minha propriedade. Se aquele som vaza
para o vizinho numa altura, né, acima de 50 decibéis, 60 decibéis, dependendo da situação, porque esse som ele não pode vir a perturbar o vizinho. Então, se eu tenho direito de escutar música, escutar, né, uma coisa que eu aprecio, isso não quer dizer que o vizinho vai apreciar também. Então, o vizinho tem direito de ver a novela dele, o filme, de estudar, né, tem o direito de ouvir lá o jornal. Então, no caso, a propriedade ela não permite, né, que a pessoa venha utilizar de maneira nociva. Então, se eu ligo o som e venho a perturbar o vizinho, eu posso vir a ser punido. E essa punição, né, ela vai ser pleiteada em juízo ou, dependendo se for um condomínio, o próprio síndico pode aplicar essa multa. Então, logicamente que a minha propriedade, eu tenho liberdade de usá-la dentro das normas da boa educação, desde que eu não venha perturbar a vizinhança. Então, se eu perturbo o vizinho, eu extrapolo o meu direito. Então, o vizinho também tem um direito, né, de ligar o som dele, e, logicamente, que eu não vou aceitar que o som dele venha a funcionar numa altura que atrapalhe, né, o meu direito ao descanso, ou à leitura, ou a ouvir o que eu desejo também. Então, é questão de educação, bom senso e respeito às leis. Então, independente de convenção, o artigo 1277 do Código Civil prevê essa vedação, o uso nocivo da propriedade, e, em relação aos condomínios, aplica-se, no caso, também o artigo 1336, né, que o artigo 1336 tem um inciso que fala que é vedado usar a propriedade de maneira nociva ao sossego, à saúde ou à salubridade, ou que venha ferir os bons costumes. Então, os bons costumes são ligados à boa educação. Então, logicamente, que qualquer pessoa que vier a ser perturbada pelo vizinho em relação ao uso nocivo da propriedade pode repudiar tal atitude e pleitear em juízo a aplicação da multa devida para que esse ato nocivo venha a cessar. Muito bom, doutor Kenny. A minha pergunta vai de encontro também à sua resposta. Seria o seguinte, isso para condomínio, e o senhor também bem explicou para uma casa. Mas a gente sabe, né, que existe, por exemplo, aquele bar que toca música ao vivo, num alto volume, principalmente nessa época de final de ano, que os bares agora estão podendo ter sua lotação máxima, né? Ou, às vezes, por exemplo, uma serralheria, como o senhor bem usou de exemplo aqui na pauta, né? Que direitos essas pessoas têm, doutor Kenny? O que elas podem fazer? Um fato que é interessante, né? As pessoas, às vezes, elas têm lá o alvará para trabalhar. Então, a pessoa monta um restaurante, um bar, e esse alvará é para restaurante. O que eu vejo em muitos locais no Brasil, nas grandes cidades em especial, que a pessoa quer montar uma casa noturna, montar uma boate, montar um local que vai ter banda de música, né? Que é uma coisa que eu gosto também, só que ela deveria pedir o alvará para uma casa de shows ou para uma boate. E, logicamente, que se exige o quê? Isolamento acústico, e o isolamento acústico vai exigir também ar-condicionado, que é um custo alto de energia elétrica e de equipamentos. Então, eu vejo que há muitas situações de bares, restaurantes, né, que fazem daquele local casa noturna sem alvará apropriado, porque não quer gastar com isolamento acústico. Isso realmente é inaceitável. Por outro lado, temos academias de ginástica, né, que o pessoal quer fazer o crossfit, né, fazer uma bicicleta ali, põe aquele som altíssimo para o quarteirão todo ouvir. Então, essa academia, se ela quer colocar som elevado, que ela faça também isolamento acústico, né, e coloque ar-condicionado. E em relação a essa relleria, né, até mesmo empresas de pintura de automóveis, em que a pessoa vai pintar o automóvel, até ter uma estufa, porque aquela poeira da tinta, o thinner, aquele cheiro insuportável, vai atingir os vizinhos. Então, resumindo, as pessoas têm direito a trabalhar. O alvará é concedido para a pessoa exercer a sua atividade sem que ela venha perturbar a vizinhança. Então, o município, quando concede o alvará, não vai verificar a chaminé, para onde está soltando fumaça, se por acaso tem um filtro eletrostático, né, no restaurante, para não enfumaçar a vizinhança. E eu vejo, inclusive, no dia a dia, né, Júlia, tem em São Paulo as churrascarias com churrasqueiras enormes
em que você fica do lado dela, apreciando, né, o seu jantar, a sua carne, sem cheiro algum, né? Que a churrasqueira tem um filtro de água, inclusive. Então, as pessoas podem trabalhar tranquilamente, né, com a sua serralheria, com a sua oficina mecânica, né, com a sua oficina de lanternagem e pintura, mas desde que ela tenha uma estrutura que não venha agredir a vizinhança. Então, se a pessoa monta um restaurante, que ele coloque uma chaminé e coloque um exaustor que venha filtrar aquele cheiro, né, da comida e a gordura para não atrapalhar o vizinho. Da mesma forma, em relação à serralheria, então a pessoa tem que criar uma situação, né, que ela simplesmente venha exercer a sua atividade sem perturbar a vizinhança. E fala uma coisa interessante, quase ninguém percebe isso, até mesmo a clínica veterinária, né? Então, os animais são tratados, a gente vê o animal doente, né? Ele sendo fazer a cirurgia, ele latindo, sofrendo, o gato miando, né? Então, aquela vizinhança do lado da clínica, ou do lado do canil, ela tem direito ao sossego. Então, vemos clínicas em que o local onde o animal é tratado, foi a cirurgia, onde ele é atendido, aquele cômodo, aquela área, ela é isolada de forma acústica. Então, é muito desagradável a pessoa estar dentro de casa e ver lá o protesto do animal sofrendo com aquela dor, está sendo tratado, né? Mas, logicamente, que o vizinho não tem que saber que isso acontece o tempo todo. Da mesma forma, em relação ao restaurante, em relação à boate. Então, todos nós temos direito à diversão, ao trabalho. E o alvará é concedido para trabalhar, não há alvará para perturbar. Não existe autorização legal para isso. Então, qualquer atividade laboral que venha perturbar a vizinhança, o município pode ser acionado, a Secretaria de Meio Ambiente, e vai notificar, só que demora as providências, no caso. E há situações em que o alvará ele é cassado. Então, é primeiro aplicada a multa, e em função da repetição do ato nocivo, acaba sendo cassado o alvará, esse empresário e acaba tendo que mudar para outro local em função da sua postura de não respeitar a vizinhança. Eu andei estudando um pouquinho nas principais capitais do país, aliás, em quase todas, tá? O comum é as pessoas, normalmente, doutor Kenio, chamarem a polícia, não é isso? A polícia vem e fala, olha, está meio alto realmente, existe uma lei municipal que não permite, né? Mas o caminho é por aí mesmo. Chama a polícia manda baixar, depois a polícia volta, chama de novo, chama de novo. Isso acontece com... E um detalhe, né, Júlio? As pessoas, às vezes, chamam a polícia tantas vezes que já o cupom, o local que é recebida a reclamação, já sabe o vizinho perturba e nem vai lá mais. Né? Porque a questão não é de polícia. Agora, tudo tem limite. Né? Então, quando há uma situação de algazarra, de perturbação ao excesso de sossego, quando há uma situação realmente de exagero, isso pode vir a caracterizar contravenção prevista no artigo 42. Então, pode ser um caso de polícia em algumas situações, podendo, inclusive, a pessoa que está sendo prejudicada, né, já tem casos concretos, até com amigos meus, que eu simplesmente compareci ao local e pedi que o sargento levasse as pessoas junto comigo para a delegacia, para fazer um termo circunstanciado de ocorrência. Isso acarreta um inquérito penal. Então, dependendo da situação, a pessoa que está sendo perturbada, vale a pena, às vezes, contratar um advogado e tomar atitude jurídica em termos penais, em função da contravenção que pode vir a ser caracterizada em alguns casos. Então, há realmente essa questão penal. Também tem um crime ambiental também, né? A parte do crime ambiental é possível também de ser enquadrado, dependendo da situação. Então, perturbar em excesso a vizinhança de maneira a gerar algazarra, gritaria, né, de forma realmente inaceitável, há base, sim, para um ilícito penal. Outro fator interessante é que, no dia a dia, o que acontece? A pessoa está no apartamento dela, o vizinho faz aquela festa madrugada, aí a pessoa liga para o porteiro, pedir para o porteiro conversar com essa pessoa, e vemos na mídia, até nas televisões, que hoje em dia tudo tem câmera, né? As imagens,
até situação real do porteiro ir lá pedir pessoal maneirar e o pessoal bater no porteiro, agredir o porteiro, que é a pessoa humilde. Uma coisa absurda. Então, as pessoas estão bebendo, né, perdem a noção do bom senso e, às vezes, parte até para as vias de fato de forma completamente inaceitável. Então, o que eu quero frisar é que o ideal realmente é ligar para a pessoa, interfonar, pedir para colaborar, mas quando isso não acontece, essa colaboração, as pessoas têm realmente o costume de ligar para a polícia, e a polícia, às vezes, comparece, outras vezes não. Porque a polícia, geralmente, ela comparece, que eu acho uma coisa assim, que eu não aceito, né? Que ela só comparece quando há dano patrimonial ou quando há dano físico, agressão. Absurdo. Para mim, eu aprendi na escola de Direito que a polícia ela é preventiva, né? A polícia você chama, às vezes, evitar uma agressão, até para evitar um dano. Mas, infelizmente, nos países, vemos que as forças policiais falham nesse sentido. Veja, travou um pouquinho o áudio do senhor, então travou? O senhor está na faculdade que o senhor aprendeu que a polícia é... Ah, tá. Ô, Júlio, seu som está meio baixo também, tá? Que você botar seu som, aí está meio baixo. Mas o que eu quero explicar é o seguinte, que eu vejo no dia a dia as pessoas têm realmente essa facilidade de ligar para a polícia, né? Os militares, e às vezes ela comparece. Só que tem situações reais em que aquela perturbação é tão constante que até quem atende o telefone da polícia já sabe qual que é o vizinho, qual que é o endereço, até deixa ir. Porque o caso, às vezes, não é de polícia, o caso, às vezes, é de uma ação, né, de caráter civil, né, visando uma punição, uma multa, né, pecuniária contra o infrator. Mas voltando a essa questão da polícia, que eu acho importante. A polícia no Brasil... Uma questão só, né? O juramento dos policiais é sempre o de proteger e servir, não é isso? Correto. Então, de certa forma, quando há uma ofensa ao direito de alguém, de um vizinho, por exemplo, é dever da polícia garantir a segurança daquele vizinho. Não só física, mas a mental, muitas vezes, por causa do barulho em excesso. Não, porque, inclusive, o barulho em excesso é uma contravenção. Então, caberia a polícia comparecer até para coibir esse tipo de abuso. E, repito, muitas vezes, né, Júlia, a polícia comparece. Em outras, não. Lamentavelmente. Então, eu acho que existem situações que ocorrem tragédias no Brasil por omissão da polícia de não comparecer ao local. Né? As pessoas perdem a paciência e vemos, inclusive, manchetes de jornais, que eu nem vou repetir aqui na live, que isso é notório, de homicídios, né? Pessoas que perdem a paciência com o outro, vai na casa reclamar, a pessoa acha ruim, pega uma arma e acontece o pior. Já teve inúmeros casos de homicídio em relação a isso. Os homicídios esses que serão evitados se houvesse o comparecimento da polícia. Então, eu quero frisar que, lamentavelmente, eu vejo que quando a pessoa tem o azar de ter um vizinho sem educação, um vizinho sem limites, ele pode conversar, trocar ideia, reclamar. Última análise, faz por escrito, né? Manda uma carta, pede a pessoa para colaborar, mas quando a pessoa percebe que aquele vizinho é desequilibrado ou antissocial, o fato é esse, eu aconselho entrar com ação. Contrate um advogado, não se arrisque presencialmente, porque realmente é muito fácil perder a paciência. Vejo situações, quero colocar bem claro para os nossos internautas, já atendi inúmeras pessoas que, quando chegam na consulta jurídica, elas estão completamente abaladas psicologicamente. Tem pessoas que estão tomando remédios, vão psiquiatras, psicólogos, que não conseguem nem dormir mais, há um abalo emocional tão grande que a pessoa, quando chega a procurar um advogado, ela já está no limite. E isso é um erro. Deveria procurar antes. Então, eu acho uma coisa completamente, vamos colocar assim, absurda, as pessoas terem que ir ao médico se tratar em função do vizinho barulhento. Isso acontece muito no nosso país. E as pessoas, às vezes, elas têm receio de reclamar. Então, esse receio, elas vão tolerando aquela perturbação sem reclamar, e quando chegam a reclamar, às vezes,
já estão esgotadas. Então, eu acho fundamental o diálogo, a troca de ideias. Fico feliz que grande parte das vezes, quando uma reclamação ela é atendida, de bom tom, mas quando o vizinho ele é antissocial e uma pessoa que se mostra completamente sem noção, o conselho que eu passo, entre com a ação, procure um advogado para evitar um choque físico ou um aborrecimento maior. Outro fator também, Júlio, que a pessoa que está sendo perturbada deve registrar isso no livro de ocorrências, deve levar isso para a Assembleia. Agora, tudo com uma assessoria jurídica adequada para que essa reclamação venha a ter realmente o efeito esperado, ou seja, que venha a cessar aquela perturbação inaceitável. Ótimo, doutor Kennedy. Mas ainda, eu concordo plenamente com o senhor. Veja, ainda sobre isso, existe algum órgão que a pessoa possa chamar na hora lá? Não sei. Eu conheço histórias de pessoas que chamaram a Vigilância Sanitária, conheço histórias de pessoas que chamaram a Secretaria do Meio Ambiente, e falando inclusive sobre poluição sonora, né? Existem pessoas que tentam falar com a Secretaria da Saúde, que é o caso, né, da Vigilância Sanitária, mas existe algum órgão para o barulho que se possa ligar imediatamente? A pessoa deve consultar o site da prefeitura para ver lá qual é o órgão específico? Como que isso funciona? Essa questão bem interessante. Primeiramente, as pessoas procuram, né, o que é mais fácil. Mais fácil é ligar para o 190, né, para a polícia. Então, repita, às vezes o caso não é de polícia, porque aquela perturbação que não algazarra, que não atinge toda a coletividade, o entorno, né, a polícia não vai intervir, mas é viável algumas vezes, que a polícia chega lá, toca a campainha, o pessoal baixa o som. E muitas vezes a polícia vai embora, ele volta a aumentar o som. Isso acontece. Com relação à sua colocação, Júlio, ela é perfeita em relação às atividades empresariais, bar, restaurante, serralheria. Então, quando há um abuso, né, os municípios têm a famosa lei do silêncio. Então, cada município tem sua lei, que há variações, mas, em geral, até 60 decibéis é tolerável. Então, passou de 60 decibéis, em especial à noite, aquilo fere a lei municipal. Então, a pessoa pode acionar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Tem locais que o município chama de Disque Sossego. Tem lá o número da secretaria que vai fazer denúncia. Quero explicar que em Belo Horizonte, como grandes capitais, Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, né, existem, às vezes, 5, 6 mil reclamações em função do excesso de barulho. E os municípios não têm pessoal fiscais para atender todo mundo, é impossível. Então, um fato que eu ressalto, os municípios, eles têm boa vontade, mas falta equipamento, inclusive, decibelímetro, para medir o som durante a noite, né? Então, essas reclamações, grande parte, demoram, às vezes, 3, 4 anos para surtir efeito. Por que eu falo isso? Primeiramente, a pessoa reclama, né? Então, às vezes, o município vai demorar alguns meses para mandar um fiscal, naquele horário noturno, que é mais comum acontecer reclamação, para vir apurar o excesso de barulho, além do limite permitido para a lei municipal. Primeiro ponto, eles demoram meses. Segundo, depois que a prefeitura apura que há uma infração, esse infrator ele é notificado para regularizar a situação, ou seja, colocar pegar um novo alvará, colocar um isolamento acústico, se abster de fazer barulho. Então, esse processo demora meses e meses. E muitas situações, aquele dono daquele bar, daquele restaurante, por ele saber que aquele negócio dele tem a vida útil limitada, 2, 3 anos, ele se faz vamos colocar assim, desentendido, e vai tocando o barco, porque ele sabe que um dia vai ter que desocupar aquele imóvel em função do negócio ter cansado. A vida útil do bar, do restaurante, da boate, às vezes, tem um certo limite de tempo. E um detalhe que eu quero ressaltar, a prefeitura, ela não visa punir ninguém, ela procura primeiro estimular o comerciante, o dono do restaurante, da serralheria, em regularizar.
E na hora que ele notifica, a pessoa pede prazo. Ele pede 6 meses, 1 ano de prazo, e vai aquela coisa protelando. Então, o que eu quero frisar aqui, a prefeitura, ela vai atuar, Júlio, somente em relação a imóveis comerciais, onde tem alvará. Agora vem, em relação à pessoa física, não existe órgão nenhum. Né? E até mesmo quando eu falo para a pessoa reclamar do bar, restaurante, o que aconselho? Se a pessoa quer ter sossego, faz o seguinte, contrata um advogado, notifica, entra com a ação, que a ação judicial, apesar de demorada, ela é muito, mas muito mais eficiente que o poder público. Que o poder público, repito, vai ter 5, 6 mil reclamações por ano. Tem lá 600 por mês, e não consegue coibir isso tudo. E o comerciante sabe que, dependendo da situação, quando chega a caçar o alvará, sabe o que ele faz, gente? Ele entra com um mandato de segurança, conta tanto mentira para o juiz nesse mandato de segurança, fica com dó do estabelecimento para gerar desemprego e acaba concede a segurança. E vai esse processo demorar 2, 3 anos até chegar ao fim de caçar o alvará. Então, vejo que tem situações em que a pessoa acaba mudando do apartamento, mudando da casa, por não suportar o barulho, esperando que o poder público venha ter eficiência para fechar. Então, há situações em que o poder judiciário é usado de maneira a permitir que essa empresa funcione até apurar realmente que ela perturba a vizinhança. Isso demora anos. Então, é melhor entrar com ação nesse aspecto. E em relação à pessoa física, como eu falei, não existe nenhum órgão. E tem pessoas que procuram o PROCON, procura lá outra Secretaria de Saúde, né? Promotoria de Justiça, que é um órgão interessante. Também o IP é muito importante, mas são órgãos que demoram a agir, e o MP vai agir em questões coletivas, não particulares. Então, nesse caso aí, realmente, a solução que eu acho mais viável, que é lamentável, é o Poder Judiciário, né? Em que o Poder Judiciário vai aplicar uma multa pesada contra o infrator, e isso vai desestimular a pessoa a prosseguir com aqueles atos nocivos. Então, na prática, o município, né, as prefeituras, são muito limitadas, porque elas vão dar, primeiro, oportunidade de regularizar, e isso pode demorar anos. Já o Poder Judiciário, a partir do momento que a pessoa entra com a ação, esse infrator vai ser obrigado a contratar um advogado, e tem hora que eu vejo situações em que o infrator para de fazer o barulho, em função da ação, ou ele acaba vindo a perceber o peso da ação e acaba mudando aquele local, porque sabe que não vai ser aceito mais tal atitude nociva ao sossego. Certo, mas até agora, doutor Ken, então, o que fica muito claro para a gente é o seguinte, embora as prefeituras deem um alvará para esses estabelecimentos, estamos falando de pessoas jurídicas. Então, não seria um dever premeditado antes desses órgãos fiscalizatórios para dizer, olha, você não vai funcionar como um restaurante simplesmente, você vai ser uma casa de festas, uma balada, digamos. Você não é uma serralheria pequena, que tem um equipamento pequeno, o seu equipamento emite um ruído. Então, é uma serralheria de médio porte, que vai emitir um ruído, precisa de acústica aqui, acústica ali. Isso não deveria ser uma obrigatoriedade. Aliás, devem existir as regras, mas não deveria ser aplicado isso antes de chegar nesse ponto? Concordo plenamente. Caberia o poder público ser mais criterioso em relação à concessão do alvará. Mas o que acontece, na maioria das vezes, é que o empresário ele falta com a verdade. Ele já fala que vai ser um restaurante. E não há como o poder público adivinhar que ele vai depois criar uma casa de balada, uma boate. Então, não há como adivinhar. Mas, nesse aspecto, eu, como presidente da Comissão de Direito Imobiliário do AB, fiz um evento aqui em 2019 e até convidei juízes das varas municipais, até compareceu um juiz que a gente aprecia muito, o doutor Valner Batista, e o juiz compareceu a esse evento da OAB e nós explicamos para ele que é importante que o Poder Judiciário compreenda que, às vezes, aquele empresário, quando tem um alvará cassado pelo município, ele não deve ter a guarita do Poder Judiciário em relação à concessão da segurança,
ou seja, atender um mandato de segurança. Então, eu vejo que, às vezes, o juiz, com uma postura de boa vontade, de querer ouvir o contraditório, ele acaba concedendo aquela liminar, uma mandato de segurança para funcionar, e vai julgar depois do processo. Só que o julgamento demora, às vezes, 2, 3 anos, e o vizinho fica sofrendo. Então, Júlio, nesse ponto, fizemos um evento aqui em Belo Horizonte, né, na OAB Minas Gerais, até para sensibilizar os juízes em relação a essa má-fé de alguns empresários, porque o município, que eu quero colocar bem claro, ele é muito criterioso. O município, ele custa a caçar o alvará. Então, quando ele chega a caçar, há todo um processo, né, Júlio, de medições, né, de várias reclamações. Já vi casos reais, de cada noturno ter 80 reclamações. Né? Só que isso, para chegar a 80 reclamações, demorou 2, 3 anos. Então, aqui, se aquele empresário ele não aproveita aquela notificação do município para que ele venha a regularizar o negócio, eu concordo com você plenamente que deveria haver um fechamento mais rápido nesse aspecto. Né? Então, se ele está notificado, ele deve se abster de perturbar a vizinhança. Mas se ele continua, deveria o fiscal comparecer 1 ou 2 vezes, a terceira ou quarta vez interditar o local. Mas isso realmente é raro acontecer. Então, nesse aspecto, se não há uma análise prévia, porque há uma confiança na boa-fé do empresário, quando ele declara que vai ser um local, né, vamos colocar, para reuniões e não um salão de festas, temos casos reais no dia a dia, em que se a pessoa quer fazer uma festa de arromba, né, fazer uma festa com banda de música, que ele vai contratar um salão já preparado para isso, com acústica, para que não perturbe a vizinhança. Então, a pessoa, às vezes, faz uma casa de festas no local repleto de residências, né, e não prepara o ambiente para o som de um volume mais elevado. Então, nesse dia a dia que nós temos aí, há realmente abusos e o poder público ele demora um pouco a agir. E não há essa análise prévia de maneira cautelosa. Bom, doutor Kenny, nós chegamos a um pouco mais da metade do nosso programa e nós já temos aqui várias perguntas ao senhor, tá? Eu quero deixar avisado para vocês que nos assistem aí, que antes de começarmos o programa, e pela experiência do Dr. Kenny e nossa aqui do Diário das Leis, a gente sabe que esse é um programa que não dá para ser solucionado tudo em um programa só. Por esse motivo, na próxima terça-feira, dia 23 de novembro, 4h30, doutor Kenny? Pode ser. Pode ser? Pode ser 4h30, dia 23? Tudo bem. Pode ser? Pode. Nós temos um segundo programa, então, com o doutor Kenny de Souza Pereira, para nos ajudar a esclarecer as dúvidas de vocês e também a nossa pauta aqui, tá? Então, agora eu vou começar a ler aqui as pessoas que se manifestaram, tá, doutor Kenny? Tá ok. Afonso Galileu, vamos acrescentar novos conhecimentos. Obrigado, Afonso. Sempre importante, pessoal, de deixar para a gente a cidade e o estado, tá? Para a gente poder saber um pouquinho para onde está indo esse conteúdo aí maravilhoso do especialista Kenny de Souza Pereira. Fabiano F. Ramos. No caso de latido do cachorro do vizinho, como devo comprovar, a fim de entrar com uma ação judicial, tendo em vista que a notificação extrajudicial não surtiu o devido efeito? Fabiano. Aí ele continua, doutor Kenny, tá? Uhum. Ata notarial seria um meio pertinente de prova ou algum outro vizinho sendo arrolado como testemunha? O Fabiano já quase respondeu o que eu ia falar. Né? As questões de animais em condomínio, que eu aprecio, gosto de cães, não tem cão na minha casa, eu gosto. Eu vejo, por que eu não tenho cão na minha casa? Porque eu trabalho o dia todo, eu trabalho 7 de manhã, só volto 10, 11 da noite. Então, eu não acho correto ter um cão e deixá-lo abandonado dentro de casa, ele chorando, latindo, pela ausência de alguém que venha a lhe dar atenção. Então, eu quero colocar o seguinte, animais em condomínio, eles são bem-vindos, é uma realidade mundial. As pessoas solteiras, as pessoas que querem ter uma companhia, as crianças, os animais são muito bem-vindos. E falo o seguinte, que apenas os 5% criam problema.
Então, na prática, se o Fabiano está dando azar com esse 5%, né? Está no grau de 5%, eu quero tranquilizá-lo que a maioria das ações elas vão ser fundamentadas na prova testemunhal. A testemunha tem que ser uma pessoa isenta, que não tem interesse na causa. Então, você pode pegar testemunhas que não sejam parentes, né? Pessoas que realmente saibam que aquele animal ele tem um comportamento inaceitável, que cria uma situação de perturbação. Seria conveniente, como o senhor fez, notificar, né? Agora, pegar a prova testemunhal, o porteiro, a faxineira, né? Um vizinho que não seja incomodado pelo cão, um vizinho isento, né? Um amigo que compareça à sua casa sempre, né? São pessoas que podem vir a depor a seu favor. E sendo, no caso sendo essa perturbação praticada no condomínio, no apartamento, levar esse assunto para a Assembleia, né? Ratificar o que está acontecendo, fazer registrar essa perturbação, né? Por outros vizinhos na ata da Assembleia. Então, é fundamental que haja uma prova robusta da perturbação do animal, porque realmente eu trabalho na área e posso afirmar, a maioria dos animais em condomínio não perturbam. Agora, há uma situação de pessoas que são muito sensíveis, então, que não gostam de animal de jeito nenhum, e cabe ao dono do animal, né, criar uma situação dele vir a ser aceito no condomínio. Então, para não alegar amanhã que é uma reclamação por excesso de sensibilidade, ele se acessa essa prova testemunhal. A ata notarial é muito complicado, porque você chamar um notário para fazer uma ata no momento que o cachorro está perturbando, não coincide, né? A ata notarial geralmente é uma coisa que você vai relatar o estado de uma obra, alguma coisa que está lá inerte, né? Assim, que não está mudando a todo momento. O animal late agora, não late amanhã. Então, o ideal realmente é a prova testemunhal, prova isenta, não sendo viável parentes, né? E que venham a corroborar a sua reclamação. E, em geral, quando há uma notificação, uma multa por parte do síndico, a pessoa procura colaborar. Mas há situações em que realmente o animal tem um comportamento fora do comum, como nós humanos também, né? A OMS, né, já tem a pesquisa mundial que 2% dos seres humanos tem alguma perturbação. O animal pode ter também, né? Tem pessoas perturbadas. Então, lógico que o animal pode ter um comportamento fora do comum, que é uma exceção, e nesse caso aí, a prova testemunhal que vai fundamentar a decisão do juiz. Então, o juiz só vai julgar e condenar a retirada do animal se houver uma prova robusta. E a testemunha, nesse caso, é fundamental. Muito bom, doutor Ken. Espero que tenha sido bem respondido. Bom, Oswaldo dos Santos Filho, ele é de Florianópolis, Santa Catarina, ele está dizendo, boa tarde. Quando o barulho é rotineiro, tipo arrastar móveis tarde da noite, crianças jogam brinquedos, o que se pode fazer em condomínio? Oswaldo, muito simples, né? Ligar para os pais, né? Troca ideia com eles, né? Pega o telefone, eu posso colaborar, orar, ligar na hora do barulho. Tem pais que parece que cria criancinhas, né? Que o pai, o menino quebra a casa e acha que é normal. Já vi pais que recebem a reclamação e falam assim, não vou coibir meu filho de brincar. Se o filho quer brincar, jogar a cadeira no chão, né? Jogar a casa por alto, ele pode brincar lá no parquinho, né? Na lazer, lá embaixo. Então, tem pessoas na pandemia, né, que prendem a criança dentro de casa, né, e criam uma situação de a criança perturbar o vizinho e achar que isso é normal. Isso não é normal. Né? São os pais que são sem educação e transmitem essa falta de medida para os filhos. Então, nesse caso aí, é a testemunha. Né? Se as crianças perturbam de maneira absurda, você pode até chamar seus vizinhos, que não estão sofrendo com a perturbação, porque o barulho é isolado. Esses vizinhos, o porteiro, o síndico, né? Repetindo, faxineira, pessoas do prédio podem vir a declarar que ouviram barulho excessivo à noite, madrugada. Tem pessoas que a gente sabe
que elas arrastam móveis todos os dias à noite. Impressionante. Tem crianças que realmente têm um comportamento assim, muito agitado, né, à noite, e os pais não controlam. E até, às vezes, estimulam. Então, tem pessoas que parecem que não têm realmente uma menor condição de residir em apartamento. Essas pessoas deveriam morar em casa que não tem ninguém embaixo. Ele pode pular à vontade, arrastar móveis, que não vai perturbar ninguém. Então, nesse caso, Oswaldo, o senhor pode solicitar seus vizinhos, pessoas, amigas que vão na sua casa, prepara declarações, reconhece firma, né, para ter a data, né, e procura criar realmente uma prova robusta desse comportamento, vamos colocar assim, anormal, para que o senhor possa instruir o seu advogado para entrar com a ação contra o vizinho sem educação. Seria um comportamento antissocial também, doutor Kennedy? Com certeza, né? E tem pessoas que eu friso que não têm a menor condição de morar em condomínios. Deveriam morar em casas ou estar na fazenda, né? Tem gente que vai morar no mato, porque é melhor, né? Aí não tem problema. Aí quem vai sofrer são outros animais lá, né? Mas não os vizinhos seres humanos. Mas tem pessoas que você vai conversar para que elas venham a se abster de praticar alguns atos, elas recebem a reclamação de forma agressiva. Então, é até perigoso. Por isso que eu falo também, até puxando para o lado dos advogados, porque advogar em condomínio é realmente um risco enorme. Não é fácil, não. O advogado corre risco de ser agredido. E as ações, eu quero frisar para meus colegas advogados, não cobrem barato, você pode apanhar por pouco. A verdade é essa, já aconteceu situações, né, que eu sei, inclusive já passei por isso, de vizinhos, às vezes, na assembleia de condomínio, as pessoas são agressivas, e o advogado, ele corre risco. Então, tem hora, né, Júlio, que eu falo o seguinte, será que vale a pena advogar em determinadas situações em que aquela pessoa é extremamente agressiva? Né? Porque o advogado não tem seguro de vida, não. Então, nesse ponto que eu quero explicar, porque as pessoas, às vezes, acham que a ação é simples, a ação é arriscada. E o advogado tem que ser valorizado, porque ele vai enfrentar situações de alto risco físico. Isso acontece. Por isso que eu friso muito para os meus clientes. Não deixe a coisa perder o controle. Se o vizinho não atende o seu pedido, o seu clamor, né, direito ao sossego, tome cuidado. Porque tem pessoas que já mudaram de 2 para 3 prédios, acontece isso. Tem hora que a gente vai entrar com a ação contra o vizinho, vai fazer uma pesquisa de onde já residiu e já perturbou 2, 3 prédios anteriores. Conheço coisas de médicos, né, profissionais liberais, que arrancam o carro do vizinho, né, que ameaçaram, puxou faca para o vizinho. Quer dizer, a pessoa tem um comportamento anormal, aquele prédio toma uma providência, exclui aquele condômino. E há um fato interessante, né, Júlio, que você não perguntou ainda, já estão surgindo no Brasil, e já tem objeto de artigos dentro do BDI, da exclusão do condômino antissocial. Você não pode excluir o condômino porque é direito de propriedade. Calma lá. Ele tem a propriedade para morar, para residir, não é para perturbar o vizinho. E há perturbação tão grave que eu coloco em risco a vida das pessoas. Então, o direito à vida é um bem jurídico muito superior ao da propriedade. Então, em função daquele comportamento agressivo, aquele comportamento que vem a gerar um sabor no condomínio tão grande, que realmente há situações que o condomínio pode até vir a pleitear a retirada daquele elemento perturbador dentro do condomínio em função da saúde, né? Em função da proteção à vida. Porque tem pessoas que ameaçam os vizinhos e acham que ninguém pode fazer nada. Pode sim. E lamento muito o juiz que venha falar que a lei não prevê a exclusão do condômino. Quer dizer, tem que matar a pessoa primeiro para depois tomar providência? Então, na prática, vemos magistrados, né, tribunais de todo o Brasil, já determinando a exclusão do condômino. Quer dizer, ele não perde a propriedade. Ele vai manter a propriedade do apartamento, vai poder alugar, ceder, poder vender, menos morar dentro do prédio para evitar que aquilo se transforme no condemônio.
É o condemônio, vira um inferno o condomínio. Ninguém aguenta isso. Então, eu acho que os condomínios têm que se unir, os condôminos, né? Uma assembleia, para coibir alguns comportamentos que realmente desvalorizam todo o edifício em função, né, daquela pessoa que vem a demonstrar uma total falta de condições de morar numa propriedade coletiva. Eu faço aqui uma meia-culpa, doutor Kenny, porque eu estava deixando essa questão da exclusão para o final, realmente. Para o final, não, para, digamos, faltando um terço de programa, porque eu sei que é um tema que as pessoas estão ávidas aí para ouvir, né? E a gente está respondendo tantas casuísticas, pode-se assim dizer, que eu falei, bom, a gente vai fazendo partes dos programas aí. Mas estejam certos, o Dr. Kenny, sim, vai ser perguntado aí, o nosso especialista vai responder sobre essa questão da exclusão, mas provavelmente isso vai ocorrer na próxima terça-feira, pelo nosso tempo de programa, tá? Esse tema não será esquecido. Bom, perfeita resposta, Dr. Kenny, eu assino embaixo. Aqui no Diário das Leis nós seguimos as mesmas regras, muitas delas baseadas nos seus abalizados artigos aí, tá bom? E continuando aqui com as pessoas que nos assistem, Arthur Edgar está dando um boa tarde. Monteiro Costa. Olá, Dr. Kenny, tudo bem? Um condomínio que a estrutura da garagem tem muita infiltração. Poderia ser cobrado dos condôminos o total da obra por rateio direto? O que seguir? Códigos, ele está dizendo Código Civil ou Convenção? É isso, né? Não, tranquilamente. A garagem era comum. A garagem pertence a tudo à coletividade. É a estrutura do prédio. Então, essa estrutura tem que ser conservada pelo condomínio como um todo. A todos cabe o dever de pagar pelas obras. Em geral, a regra mais usada é a fração real, porque está ligada na área comum. Agora, nada impede, né, por de bom senso, se você tem lá 40 apartamentos, divide por 40 despesa, e todo mundo paga. Se é uma obra específica da garagem, né, eu acho até razoável, aqui não tem garagem, não tem a despesa. Então, imagina que tem 40 apartamentos e tem um problema do piso da garagem, a pintura da garagem, algum problema específico, a troca do portão. Você tem 25 vagas, só 25 proprietários, porque os outros 15 que não têm vaga de garagem vão pagar, né, pela pintura, pela troca do portão de uma propriedade, os quais não têm direito de acesso. Por outro lado, se é uma obra estrutural, pilares, uma obra, né, que está ligada à estrutura do prédio, ligada à segurança, todos devem pagar, divide por 1,40. Então, o bom senso, a matemática, tem que funcionar. Agora, um fato que eu quero ressaltar, se é uma infiltração, né, Júlio, né, uma infiltração que é geral do prédio, todo mundo paga 1,40. Né? Estou dando exemplo de 40 apartamentos, porque a infiltração é geral do prédio. Agora, se essa infiltração de determinado apartamento, aquele proprietário vai pagar o custo daquela obra, da reparação da garagem, em função do vazamento da propriedade dele. Então, essa questão do bom senso, ela é fundamental. Agora, um fato interessante que eu comentei, Júlio, eu até gravei no TV Record ontem uma matéria sobre a questão de infiltrações, que tem um prédio em Belo Horizonte quase ruindo por infiltrações de 2 apartamentos. E o pessoal fica discutindo que quem capa a pagar. O detalhe é o seguinte, tem que ser tomada a solução. E tem um fato interessante, por que o prédio rui? Por que ocorre o desabamento? Eu vou falar por quê. Por negligência. As pessoas querem botar a culpa uma nas outras, ninguém resolve nada, ninguém busca uma solução jurídica de obrigar a pessoa responsável a pagar. Então, nesse caso desse programa, tem 2 apartamentos que estão em infiltração. Então, eles têm o dever de pagar. E se não tiver condições, que o condomínio faça a obra e cobre dos proprietários. E se eles não puderem pagar, esse imóvel, apartamento, pode ser o bem de família. E ele vai para leilão. É verdade, porque a lei não protege ninguém morar num apartamento se não tem condições de arcar com os custos de manutenção. Então, se a pessoa perdeu a condição de morar no apartamento, criando uma situação de risco para a coletividade, isso fere a lei. Então, o condomínio pode
fazer a reparação e cobrar do proprietário. E se ele não puder pagar, lamentavelmente, esse bem vai ser penhorado, levado a leilão. Então, o conselho que eu passo: cabe a cada proprietário cumprir com a sua obrigação. Se ele perdeu a capacidade de pagamento, ele vende o apartamento e compra um outro mais barato, uma casa. O que ele não pode fazer é usar a sua propriedade para colocar em risco os demais apartamentos. Muito bom. Também faço uma segunda meia-culpa, que hoje eu estou pedindo desculpa para tudo, né, doutor Kenny? Mas veja, a questão da infiltração também está previsto para a gente tratar nesse programa, e tem coisas muito interessantes que nem na nossa pauta estão, mas estão, por exemplo, o estudo do Dr. Kenny, que às vezes problemas com água dentro do condomínio podem ser culpa também da municipalidade, da má gestão. Ponto de um estudo do Dr. Kenny, inclusive, de um prédio em Belo Horizonte. Uhum. Essa eu te peguei, Dr. Kenny. O senhor achou que eu não ia falar sobre isso, né? Porque, inclusive, tem um artigo nosso do BDI que a gente fala assim, o poder público tem que indenizar quando causa problemas. Então, realmente, se o poder público, né, provocou a enchente, né, provocou uma situação de atingir o edifício, né, ele pode vir a ser responsabilizado, e há sentença nesse sentido. Inclusive, né, Júlio, um fato que é interessante é que há municípios em que as enchentes acontecem com certa frequência. Aqui em Belo Horizonte, a prefeitura já isenta o IPTU. Né? Então, quando há uma enchente em determinados locais, já tem uma lei que fala, vai lá, reclama, que está isento o IPTU. E dependendo da situação, se aquele prédio vier a sofrer um dano em função de uma negligência do gestor público, o município ou o Estado pode vir responder. Então, é bacana a pessoa entender que o direito, né, é para todo mundo, né, para o particular e para o agente público também. E, lamentavelmente, a gente vê em São Paulo, a grande capital mundial, né, sofre enchentes, locais que têm problema de alagamento, e, nesse caso, as pessoas, em função dessa falta de solução, né, do gestor público, ele pode vir a requerer a devida indenização do poder público em função de uma situação que é previsível. Outra coisa interessante, né, Júlio, que o Código Civil, a nossa lei fala, que uma coisa é força maior do caso fortuito. Só que tem situações que não é caso fortuito, já é previsível, né, que o gestor público promete consertar eleição após eleição e vai protelando. Então, há situações em que é evidente uma omissão do poder público que vai acarretar o direito de indenização do particular em relação àquele dano causado por um enchente, por exemplo. Legal. Dr. Kenny, excelente, mas a infiltração, a gente também vai tratar amplamente desse tema, tá? A gente está com 53 minutos de live. Eu quero continuar aqui com o pessoal. Tem mais perguntas ao senhor? Então, Cícero Cassimiro está dizendo bom. Fernanda Almeida Ribeiro é de Botucatu, São Paulo. Essa cidade é muito bonita, eu gosto bastante. Oswaldo dos Santos Filho é de Florianópolis, né? Fez pergunta para a gente. A Célia Rodrigues é conterrânea do senhor aí, Belo Horizonte, Minas Gerais. Obrigado, Célia. Fabiano F. Ramos, que fez a pergunta para a gente, ele é do Rio de Janeiro. A Leocádia Boelter é de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Obrigado, Leocádia. E o Giovanni Pires está mandando para a gente aqui o seguinte: parabéns pelo programa e pela maestria na condução da entrevista e no esclarecimento do tema. Há incômodo por barulho que pode ser decorrente de falha na construção em relação ao isolamento acústico? Com certeza, ainda mais agora que a NBR, né, de 2015 para cá, tem a questão do conforto acústico, né, e da parte térmica também. Então, existe no Brasil, já há 6 anos, né, uma norma brasileira em relação ao dever da construtora construir os edifícios, né, com certo conforto acústico. Então, há situações em que o barulho ele reverbera no vizinho, porque a parede é muito estreita ou a laje é muito estreita. Então, tem lajes com 10 centímetros que caracterizam vício de construção, que cabe à construtora reparar. Da mesma forma, Júlio, acontecem situações
do elevador que vibra no apartamento do último andar, aquela vibração do elevador, uma vibração da parte hidráulica, né? Os recalques. Então, tem situações em que há uma variação de ruídos na parte hidráulica que perturba alguns apartamentos. O imóvel do último andar, à noite, o elevador funcionando, tira o sono de todo mundo. Então, são vícios de construção que decorrem, né, de uma falha que cabe à construtora reparar. E, em relação às casas, aí, Minha Casa Minha Vida, né, imóveis mais simples, há situações absurdas de paredes e pisos, lajes tão estreitas que qualquer vizinho ouve a conversa do outro. Então, isso é passível de indenização, é passível do comprador ou do condomínio exigir, né, que a construtora faça o reparo devido. E, repito, hoje está muito mais fácil pleitear isso em juízo, porque tem a norma brasileira recente, tem mais de 5 anos já, prevendo isso. E tem muitas construtoras, empresas de porte, que não se atentaram para isso até hoje. Então, é uma coisa recente no Brasil, e antigamente havia dificuldade porque não tinha uma NBR própria, hoje já existe. Então, o conforto térmico e acústico exige que o construtor faça testes para prever os ruídos que são naturais naquela região, para que acarrete o conforto térmico e acústico para o morador. Então, os prédios, de 6 anos para cá, né, eles estão muito mais assim, fáceis de serem exigidos, né, esse conforto térmico e acústico. Tá? Então, às vezes, o vizinho reclama do barulho do outro, mas não é excesso de barulho, é porque a vedação é muito ruim. Isso. E, doutor Kenio, esse é um tema também importantíssimo para a gente tratar. Eu acredito que vai ser também o nosso próximo programa, na terça-feira, às 4h30 da tarde. Porque, veja, às vezes o vizinho ele tem a necessidade de fazer algum tipo de barulho em determinados horários, não é? E se essa acústica, como o senhor explicou, se as construtoras, os empreendedores, eles fizerem com materiais mais adequados, melhores, isso reduz muito o barulho e reduz, com certeza, todo e qualquer tipo de conflito no condomínio. O que a gente está tratando aqui é daqueles barulhos que realmente são corriqueiros, barulhos que irritam, barulhos que desrespeitam a convenção do condomínio, a legislação, a perturbação do sossego, da saúde, da salubridade. É isso, tá, pessoal? Bom, continuando a ler aqui, doutor Kenio, que a gente tem poucos minutos agora, o Arthur Edgar, ele está dando uma sugestão para a gente aí, para os proprietários de cães, que moram em apartamento. Ele tem uma cadela de médio porte, olha, a cadela dele é grande até, né? Atualmente ela tem 14 anos e 11 meses. Ele costuma deixá-la sempre com um aparelho de rádio FM e ou a televisão ligados. Agindo assim, o animal não se sentirá tão solitário e provavelmente não latirá. Aí ele continua, com os meus animais, essa tática sempre funcionou a contento. Obrigado, Arthur. Concorda? Boa ideia. E um detalhe, né, Júlio? Estou completando a questão da construtora. Quando o construtor faz um prédio melhor acabado, né, com acústica boa, eu tenho vários amigos construtores que eles vendem o apartamento sem publicidade nenhuma, porque ele vai comprando um ou outro imóvel, vai ter indicação. Então, o construtor que faz um edifício de qualidade, né, que não tem vício, né, que cria satisfação, ele fideliza a clientela e vemos muitos construtores vendendo outros imóveis na planta com clientes antigos. Então, é um fator de sabedoria, né? Construir bem, você acaba fidelizando a clientela e acaba vendendo sem ter que gastar com propaganda e nem com corretor de imóveis. A verdade é essa. Né? Então, tem construtor que já lança o prédio e vende quase tudo, que já tem aquela clientela antiga que sabe da boa qualidade da construção. O Oswaldo dos Santos Filho está dizendo, obrigado, muito bem. Ele está agradecendo pela resposta, né? Agora nós temos um comentário aqui do Abimael Javorski. Ele está dizendo o seguinte, exagero essas palestras de mau gosto. E ele continua, o que deve mudar é a lei e mudar as edificações com acústicas adequadas, porque constroem prédios absurdamente errados, sem acústicas,
e querem mudar as pessoas por erros de empreendedores interesseiros. Bom, como esse programa é muito democrático, nós sempre vamos ler, tá, Abimael? Eu estou comentando aqui. Eu a achei sua interessante falar o seguinte, que o prédios são errados. Isso acontece em qualquer lugar. Em qualquer lugar do mundo tem prédios com falhas construtivas. Agora, isso não quer dizer que ninguém possa reclamar, né? E realmente é triste, né? Eu acho que o ideal seria não ter nenhum litígio, né? Termos só pessoas educadas, temos pessoas com bom senso, né? Temos a boa vontade entre todos os seres humanos, que não haveria nem litígio, nem poder judiciário, nem delegado, né? E nem condenação de ninguém. Mas, infelizmente, a gente vive nesse país, no mundo, em que há bons construtores, maus construtores, bons vizinhos, né? Pessoas educadas. Então, eu sou muito feliz. Eu moro num prédio que não tem nenhum problema, mas, infelizmente, tem um vizinho ou outro que tem um azar, que tem que tomar providência. E é triste, né? Mas a ninguém dá prazer ter que reclamar do vizinho. Mas isso acontece. Acontece. Abimael, então, assim, também interaja com a gente, né? Mande mais sugestões para a gente, porque a gente pode juntos encontrarmos soluções, porque aqui não se trata só de crítica àquele morador antissocial, a gente está preservando o que está dito em lei. E tudo que você apontou aqui sobre as edificações, os prédios, o Dr. Kenio, por uma curiosidade, ele acabou respondendo antes até, antes de nós lermos o seu recado, né? Das construções, da acústica. Então, a gente também está de acordo com você, tá bom? Bom, o Wellington Barros está dizendo boa tarde a todos e a Célia Rodrigues está acenando para a gente. Dr. Kenio, 1h01, eu disse ao senhor que não daria, né, tempo para a gente falar de tudo aqui, por isso o senhor vai ser requisitado para um segundo programa e provavelmente para um terceiro, dado o número de perguntas. E olha que hoje eu nem peguei o celular para dar uma olhada, porque foram surgindo tantas questões. Isso é um sinal de que as pessoas estão realmente necessitadas em ter essas soluções. Tanto a pessoa que, de repente... Porque eu também imagino, assim como a Abimael aqui se manifestou, eu imagino que tem pessoas que fazem o barulho e não é por má vontade, para prejudicar o vizinho de baixo. Às vezes passa, né? A gente sabe que cada família, cada pessoa tem a sua forma de ser, de agir, de pensar, né? Então, respeitando esses direitos, a gente também vai ter no próximo programa um debate sobre essa parte. O Gilson Tadeu Lima disse, não existe acústica 100%, né? Mas, pessoal, olha, agradeço muito vocês por nos assistirem. Espero que vocês estejam nessa primeira parte do programa levando um grande conteúdo aí para que se possa utilizar. Eu falo pelo Dr. Kenio nessa parte. O Dr. Kenio é uma pessoa muito, muito defensora do diálogo. Ele, se perguntar a ele, olha, você prefere ir para a justiça ou prefere que vamos intermediar uma ação? Ele com certeza vai querer, intermediar o diálogo. Ele vai querer intermediar o diálogo. Tá? O diálogo é fundamental. Conheço ele há quase 30 anos e ele sempre foi assim, um estudioso para encontrar soluções. Aponta, sim, o problema, mas como especialista, já raciocina a solução. Certo? Dr. Kenio, eu me despeço e digo ao senhor um até logo, até terça, né? E espero que o senhor tenha se divertido aí em dar as soluções, ajudado as pessoas. E na terça-feira nós temos outras bombas aí para desarmar. Claro. Para que não explodam. Vai ser um prazer, Júlio, pode contar comigo até terça que vem, 4h30. E realmente o assunto é palpitante, né? Envolve milhões de pessoas e é lamentável porque o ideal seria que não houvesse nenhum atrito. Mas o que a gente está aqui para fazer é o quê? Buscar soluções. E o diálogo é sempre a maior arma, né? De buscar um entendimento. Porque ter sossego não tem preço. Então, pode contar conosco até a terça-feira que vem, 4h30. Ótimo, Dr. Kenio. Obrigado. E um abraço. Como eu faço para todo mundo, é a primeira parte só. Então, o senhor vai ser aplaudido muitas vezes aí, viu? Muito obrigado, Dr. Kenio. Por nada. Até logo. Até logo. Tudo de bom. Um abraço para todos. Obrigado. Bom, pessoal,
Encerramos a primeira parte, então, sobre essa questão da vizinhança, do barulho, infiltrações e outros temas correlatos que nós vamos tratar na próxima terça-feira, às 4h30 da tarde. Se você gostou desse programa, por favor, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal, ajude a gente a continuar. No final das contas, esse programa ele é democrático e faz com que a gente leve soluções e não mais problemas. Me despeço de vocês, dizendo também um até logo, até a próxima terça-feira. Muito obrigado, boa noite.